O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus me abençoe. Por que falar sobre Apocalipse? Primeiro, porque existe ainda muita confusão e várias linhas de interpretação. Segundo, por que falar de Apocalipse? Para preparar a igreja para esse tempo, o tempo do fim, que cada vez mais se aproxima. Se você perguntar para mim, o senhor acredita que estamos nos tempos do fim? Eu vou responder a você, sim, eu acredito. Você acredita que Jesus está às portas? Sim, eu acredito que Jesus está às portas. Nós estamos vendo a multiplicidade de sinais, a simultaneidade de sinais em todas as esferas da sociedade. E isso aponta sim para o retorno glorioso do Senhor. Cristo vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E essa é uma das razões de fazer essa live. Preparar você, preparar a igreja de Cristo para esse retorno glorioso. E a terceira razão é consolar a igreja através do estudo do Apocalipse. Porque o estudo do Apocalipse, ele não é um livro do terror, do pavor, do pânico. Ele é o livro da vitória da igreja, do livramento da igreja, da redenção da igreja, da glorificação da igreja. Ele é o livro da vitória do Cordeiro sobre todos os seus inimigos. O Cordeiro vindica a sua vitória sobre todos os seus inimigos. Apocalipse traz consolo então para mim e para você, e você vai ver que no final tudo dá certo. O Senhor redime o seu povo em novos céus e nova terra. Bom, em Apocalipse capítulo 1, para nós entendermos o que significa Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, está escrito: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Bom, o título do Apocalipse, a palavra grega para Apocalipse é revelação. Revelação de Jesus Cristo significa o desvendar, o descortinar do véu, revelar. Portanto, o Apocalipse são revelações de Jesus Cristo. É o descortinar do véu. Não é um livro misterioso, como dizem. É um livro que pode ser compreendido. É um livro que Deus, Cristo, traz revelações. Ele revela sua vontade, sua verdade a João. E o Apocalipse são fatos que abarcam que período da história? Muita gente pensa que o Apocalipse é só para o futuro. Não. O Apocalipse abarca acontecimentos que vão da primeira à segunda vinda de Jesus. É muito importante você saber isso. E por fim, o estilo literário. O estilo literário de Apocalipse, ele é alegórico e não literal. Você não pode ver o Apocalipse como literal, porque você nota que o Apocalipse está repleto de sons, vozes, cores, objetos, símbolos. São símbolos, são alegorias, símbolos que transmitem verdades e doutrinas. Se você interpretá-lo literalmente, você vai ter muitos problemas com o restante das Escrituras. Então o Apocalipse é uma mensagem revelada de Deus a João e posteriormente à sua igreja, que revela fatos que vão da primeira à segunda vinda de Jesus. Ou seja, temos que olhar para o passado para interpretar Apocalipse, para o presente, que ele ainda acontece, e também para o futuro, fatos que ainda não aconteceram. Agora vamos para as interpretações de Apocalipse. É importante saber que existem várias linhas de interpretação. Por isso existe tanta confusão para interpretar o Apocalipse. E eu vou mencionar pelo menos 3 correntes de interpretação, ok? A primeira corrente de interpretação, o modo que as pessoas veem e interpretam o fim dos tempos, o Apocalipse, é a preterista.
é aquela que entende o Apocalipse apenas como fatos do passado. Por isso, preterista, vem de pretérito, passado. Esses entendem que o livro foi escrito apenas para a igreja daquela época que sofria perseguição. Portanto, seu propósito foi concluído naquele período, no período romano. Então, não é para os nossos dias. A segunda escola de interpretação é a futurista. Se uma só olha para o passado, a outra vê o Apocalipse como tendo fatos que vão acontecer apenas no futuro. Eles entendem que os seus capítulos, os 3 primeiros capítulos, foram para a época de Jesus. Os capítulos que envolvem as 7 igrejas da Ásia. Mas o restante do Apocalipse, do 4 ao 22, só envolve o tempo do fim. Portanto, esse livro não teve uma mensagem para a igreja primitiva, nem para os dias de hoje. Ele só abarca o tempo final mesmo. E existe a terceira linha de interpretação. Essa não olha só para o passado, nem olha só para o futuro. É a interpretação histórica, é a que eu defendo. O que a escola de interpretação histórica, como ela vê o Apocalipse? O Apocalipse envolve todos os períodos, passado, presente e futuro. Essa é a linha de interpretação reformada, das grandes confissões reformadas. O Apocalipse, preste atenção, é a linha que eu vou defender. Fala do passado, sim, fatos que começaram com o nascimento de Jesus, na sua primeira vinda. Se você ler todo o Apocalipse, você vai encontrar isso. O Apocalipse também relata os feitos de Deus já realizados: nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. Ele fala do passado, então, primeira vinda. Ele fala do presente, fala dos crentes do primeiro século. E ele fala do futuro, da sua segunda vinda. Então, a linha histórica entende que o Apocalipse trata de 3 tempos: passado, a época de Jesus; presente, a igreja contemporânea; e futuro, textos que ainda, ou profecias que ainda não ocorreram, ok? Então você vai ver ali menções do nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Você vai ver menções dos cavaleiros e dos selos, que já estão acontecendo agora, e só vão intensificar mais quando Jesus voltar. Mas os selos já foram desatados, já estamos vivendo os 4 cavaleiros do Apocalipse: o branco, o vermelho, o preto e o amarelo. Já estamos vivendo parte das trombetas, juízos parciais, presente e futuro, a última trombeta, a volta de Jesus, o arrebatamento, o anticristo. Ok? Tá bom? Tá entendendo? Tô sendo claro? O som tá bom? Anota aí se você tá entendendo, se você tá gostando. Se você pode, compartilha também com mais pessoas, por favor. Se você entrou agora, vai compartilhando para que as pessoas assistam esta live. E não deixa de dar o teu like aí para o YouTube entender que o vídeo é de bom conteúdo. Existem também 3 posições escatológicas predominantes. Eu falei de 3 linhas de interpretação do Apocalipse. Agora eu vou dizer que existem também 3 posições escatológicas predominantes. Então, para você entender, nem todo mundo vê a escatologia do mesmo jeito. Há posições diferentes umas das outras. E eu vou mencionar as 3 posições escatológicas que são as mais comuns no nosso meio e as predominantes. A primeira é a pós-milenista, a segunda é o dispensacionalismo e a terceira é a amilenista. Bom, os pós-milenistas ou pós-milenismo é uma visão escatológica, uma visão do Apocalipse. O que eles acreditam? Como eles pensam? Como eles enxergam o livro? Eles acreditam que o milênio será estabelecido pela igreja e que o mundo todo será cristianizado pela igreja antes da vinda de Jesus. Vai haver um avivamento, um reavivamento mundial. Vai haver uma
cristianização do mundo todo, de modo que quase que o mundo todo se converterá. Então, após isso, Jesus volta, após o milênio. O milênio para eles é a cristianização do mundo todo. Então, Mateus 24, verso 3, vem a pergunta. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: Mestre, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Vejam só, os discípulos fazem duas perguntas para Jesus. Duas perguntas. Primeiro, quando serão essas coisas? Que coisas? Quando eles estavam olhando para o templo e admirando o templo, Jesus diz: Vede que aqui não ficará pedra sobre pedra, sem que seja derrubado. Então a primeira pergunta é: quando sucederão essas coisas? A destruição do templo de Herodes, que foi restaurado. E depois a segunda pergunta é: e o sinal do fim e da sua vinda? Ok? Então a destruição do templo, primeira pergunta, e segunda, a volta de Jesus e o fim dos tempos. Jesus então vai responder a eles. A primeira pergunta, a destruição do templo, ocorre no ano 70 da era cristã, com a invasão de Jerusalém. O general Tito invade e destrói a cidade e destrói o templo. Acontece então a grande diáspora dos judeus, a dispersão. Eles saem da sua pátria e vão se espalhar para o mundo todo. Então, no ano 70, se cumpre a primeira profecia de Jesus, a destruição do templo de Jerusalém, e de fato não fica pedra sobre pedra. Na segunda resposta, então, ele mostra os sinais do fim dos tempos. Aí eles vão perguntar: e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Agora Jesus vai responder. Então nós temos aqui a ideia, pela pergunta dos discípulos, que esse mundo não vai durar para sempre, que essa presente era e esse presente século vai terminar, que essa sociedade, essa cultura, tudo isso um dia vai se desfazer. O mundo, o cosmos, chegará no seu final, haverá um fim, haverá a consumação dos séculos. Nós, como cristãos, cremos nisso. Agora, quando esse fim se dará? É hoje? É agora? É daqui a um ano? Como podemos saber? Foi o que os discípulos perguntaram: quando é que tudo isso aqui vai acabar? Jesus não deu a data com ano, mês, dia e hora, mas ele deixou sinais. Eu vou falar alguns sinais. E quando esses sinais estivessem acontecendo, vocês poderiam saber, ok? Só que existem nos sinais do fim, existem duas categorias de sinais do fim, ok? Tem duas espécies de categorias de sinais. Sinais de certeza, primeira categoria. E segundo, sinais de iminência ou de proximidade. Sinais que, se nós víssemos, teríamos certeza que Cristo vai voltar, que ele não é mentiroso, que o que ele falou sobre a sua volta vai acontecer. Essa é a primeira categoria. E a segunda, sinais de iminência, que quando víssemos, agora está próximo. Sinais de proximidade. Quando víssemos, Jesus está às portas. Ok? Então eu quero começar com os sinais de certeza. Ok? Primeiro, está lá em Mateus capítulo 24. Se você tem sua Bíblia aí, acompanha comigo, a gente vai ficar um tempinho em Mateus capítulo 24. Eu acho interessante você abrir. Mateus 24, verso 1 diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia retirando-se, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e pediram: Dize-nos, quando sucederá estas coisas? A destruição do templo. E que sinal haverá da vinda
da tua vinda e da consumação do século? Então Jesus vai responder, no verso 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. E depois, no verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. O primeiro sinal de certeza da volta de Jesus. Jesus fala de guerras e rumores de guerras. Para você ter uma ideia, dos 162 países estudados pela IEP, apenas 11 não estão envolvidos em algum tipo de guerra. Os nossos últimas décadas e último século foram séculos das guerras mais violentas. Tivemos uma Primeira Guerra Mundial sangrenta e uma Segunda Guerra Mundial que ainda conseguiu ser a pior, levando quase 100 milhões de vidas. Tivemos guerras civis, guerras frias, tivemos guerras em fronteiras, guerras no Vietnã, um mundo marcado pelas guerras. E atualmente estamos tendo guerras terríveis. Essa guerra envolvendo a União Soviética, envolvendo Rússia e Ucrânia, já vai para mais de um ano, quase 2 anos. E agora, há mais de 10 dias, uma outra guerra com requintes de crueldade envolvendo novamente Israel e palestinos. Portanto, o tempo do fim seria marcado de intensos, extensos conflitos armados, bélicos, militares. Muito sangue seria derramado. As nações estariam sem paz, estariam em guerras. E há quem diga que essa guerra no Oriente pode resultar numa terceira guerra mundial. Imagine se nessas guerras eles apresentarem o uso de armas químicas ou armas nucleares. Que tragédia não poderão ser. Depois ele vai para o segundo sinal. Primeiro, guerras. Segundo, fomes. Fomes. Parte do mundo sofreria com a carestia, com a escassez de comida, com miséria, com pobreza. A Organização das Nações Unidas, a ONU, estima que 870 milhões de pessoas passam fome no mundo. Quase 1 bilhão de pessoas vivem em estado de miséria e sofrem com a fome. Vivemos um tempo onde nações ricas queimam seus alimentos para manter os produtos caros, em que empresários e a tirania de poderosos que fecham o coração para as nações pobres levam elas ao estado de miséria. Governos ditatoriais ou a própria natureza, o excesso de chuva, a falta dela, a seca, terremotos, incêndios, isso tudo tem colaborado para que o mundo atual seja um mundo que passa fome. Terceiro sinal que Jesus diz são os terremotos. Pra você ter uma ideia, em todo o século XIX ocorreram 41 grandes terremotos, matando 350 mil pessoas. Mas só no século XX, até maio de 97, já haviam ocorrido 96 grandes terremotos que provocaram a morte de mais de 2 milhões de pessoas. Agora, recentemente, tivemos um terremoto terrível na Turquia, matando milhares de pessoas, e agora há poucos dias outro no Afeganistão. O tempo do fim seria marcado por grandes abalos sísmicos. Se você notar, nós, quando éramos mais jovens, tínhamos um grande terremoto a cada 5, a cada 10 anos. Hoje temos um grande terremoto a praticamente cada bimestre, a cada semestre. E diz que quando nós víssemos, não assustem, ainda não é o fim. Não é o fim? O que é então? É só o princípio das dores. O princípio das dores, o que é isso? Eu disse que essa categoria de sinais aqui, guerras, terremotos, fomes, são sinais de certeza. Quando a gente visse, não significa que Jesus está pertinho, vai voltar amanhã. Significa, é certeza, ele vai voltar. É para sempre nos lembrar, eu vou voltar, eu retornarei, olha os sinais. E quando ele usa, são só o princípio das dores, ele está comparando esses sinais a uma mulher grávida, que antes de dar à luz sente dores de parto. Então imagina uma mulher que está grávida e está com o 9º mês de gestação, ok? Aí ela tem a primeira dor, a primeira contração. Quando ela tem a primeira contração, significa que o bebê vai nascer naquela hora? Não. Significa o quê? Que ele vai nascer. Então ela tem que se preparar, pegar uma troca de roupa, preparar os filhos, o marido, pegar uma malinha e já agendar com o obstetra o parto.
ok? E como se dá o nascimento? À medida que o tempo passa, essas contrações vão ficando mais agudas, mais doloridas e mais frequentes. Ela tem um número maior de contrações e mais doloridas até dar o parto. Assim também, quando vimos esses sinais, não quer dizer Cristo vai vir agora, não. Cristo vai descer, Cristo vai voltar. Se preparem. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo genuíno Evangelho.